Veja hoje no Impressões, uma conversa com a diretora-geral do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Sabrina Bernardes. Na entrevista, ela fala do trabalho da Cruz Vermelha, do atendimento na maior unidade de saúde do estado e chama a atenção para a campanha de prevenção de queimaduras no período junino. Então, nos acompanhe nessa conversa a partir de agora no programa Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com Sabrina Bernardes, que é diretora-geral do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Sabrina, seja muito bem-vinda aqui ao programa Impressões. Muito obrigada. Muito bem. Pelo sotaque, me parece que não é daqui da Paraíba, é uma filha adotada pelo nosso estado. Eu sou mineira, nascida no interior de Minas, no sul de Minas. Fiz a minha formação acadêmica no Rio de Janeiro e de lá eu vim para cá. Já fazem 3 anos e meio que eu estou na Paraíba, em João Pessoa. Você é formada em medicina. Isso. Com especialização em? Geriatria e gerontologia. Ah, certo. E como foi essa vinda para cá, para Paraíba? Assim, desde que me formei eu sempre tive em gestão, em algum momento participando de gestão, coordenações médicas, rotinas de hospital. E assim, eu tive um contato com a Cruz Vermelha num desastre que teve no Rio, conheci algumas pessoas. E eu fazia parte de um grupo da Secretaria de Saúde de lá, que fazia atendimento a tragédias. A gente tinha um trabalho muito bom e recebi um convite diante das coordenações que eu exercia, onde eu trabalhei, conhecendo algumas pessoas em comum com a equipe daqui, do Rio, que dava assessoria aqui. E surgiu a oportunidade de conhecer o projeto. Eu tinha uma amiga pessoal que fez um trabalho dentro do Hospital de Trauma, tinha um mapeamento do hospital, tinha uma auditoria do hospital e apresentou, a gente discutiu várias coisas que podiam ser feitas, melhoradas. E aí, no meio dessas reuniões, surgiu esse convite, se eu teria disponibilidade para vir. E eu resolvi enfrentar esse desafio. Uma nova experiência, né? Foi. Do consultório para a administração de um hospital. Não, eu já fazia parte, já era coordenadora de uma UPA, da UPA da Tijuca, no Rio. Então, eu já tinha uma certa experiência, tinha já um local grande com administração hospitalar. Mas, assim, ainda tinha consultório, tinha outras atividades. Você está ligada a um grande nome que é a Cruz Vermelha. Sim. Você falou aí sobre a questão de atendimento em grandes tragédias. Sim, não sim. só aqui, mas me parece também fora do Brasil. Né? No mundo todo, né? Que você falasse um pouco do trabalho da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha está em praticamente todos os países. Ela faz um trabalho forte tanto na atenção quanto na recuperação de vítimas. Elas chegam muito rápido, tem uma estrutura muito grande de ajuda em catástrofes, em tragédias, E no Brasil ela está bem fortalecida. Na Europa ela já tem uma forma de funcionamento diferente. As pessoas perguntam muitas vezes, eu acho até importante a gente poder falar, que a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, que administra o Hospital de Trauma, é a Cruz Vermelha que tem, no mundo inteiro, não tem diferença nenhuma, ela só é setorial, como fossem filiais dentro do país. Por que a do Rio Grande do Sul chegou até o Hospital de Trauma? Porque foi a primeira do Brasil que tem know-how e é habilitada para atividade médica. Para você participar de uma licitação de uma OS, você precisa de uma capacitação médica na área de saúde, você precisa ter uma experiência nisso. E a do Rio Grande do Sul, ela já tinha administração, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, em administração hospitalar, em clínicas da família. Então, por isso, foi a que foi convidada para vir para cá. Na verdade, veio, depois fez a licitação, ganhou, era uma habilitada. Outras Cruz Vermelhas hoje já são habilitadas em saúde. A da Paraíba ainda não, mas provavelmente, se ela se desenvolver para isso, ela vai evoluir. Mas é a mesma que tem no mundo inteiro, que vai dar na tragédia, que vai para a enchente, que vai para o desabamento, é a mesma estrutura. Tem a nacional, no Brasil a gente tem a nacional e tem as estaduais. A gente recebe muita visita do pessoal do Rio de Janeiro, que mesmo nossa sendo do Rio Grande do Sul, a gente tem um contato muito próximo do Rio. A nacional, ela fica no Rio, a presidente nacional, ela já visitou o hospital. E como como eu vim do Rio, eu conheço muito o pessoal de lá, a estrutura é muito forte.
é muito forte e muito boa. A de João Pessoa, né, a sede é em João Pessoa, e na verdade é a Cruz Vermelha da Paraíba, ainda está, né, tá plantando ainda, está bem no início. Ela está sendo, né, transformada, ela já tem investimento, ela já tem trabalho, ela tem uma equipe grande, eu tenho muito contato com o diretor, ela tem uma equipe grande de pessoas já envolvidas no trabalho social, que é a finalidade dela. Deixa eu me entender uma coisa. A Cruz Vermelha, enquanto aqui na Paraíba, trabalha na administração, gerenciando um hospital, mas quando ela age em grandes desastres, ela funciona como uma ONG? Como é que ela trabalha? Uma ONG. Como uma ONG. Uma ONG. Funciona como uma ONG. E ela tem verba própria para poder patrocinar e investir nessas áreas. Essa verba própria, ela vem de onde? De doações? Como é isso? Doações, no mundo inteiro. Dos trabalhos, dos próprios trabalhos deles. Né? Muito interessante. Eles têm os trabalhos, e tanto aquela coisa, donativos, o que eles recebem de doações e o que eles produzem também de trabalho. Muito bom. E como tem sido para você a experiência de estar à frente aqui do Hospital de Trauma? Me parece deve ser o maior hospital da Paraíba. Não, com certeza. É um grande desafio, né? Eu tenho uma experiência grande de Rio de Janeiro, alguma experiência em Minas. E assim, o que eu falo sempre, o Hospital de Trauma, ele fica... ele não concorre com nenhuma outra instituição que eu tenha trabalhado pela excelência do número de especialidades que a gente tem. A gente tem ali dentro um coração que tem tudo. Né? Na verdade, você tem uma estrutura do Rio de Janeiro, uma cidade muito maior, com vários hospitais municipais e vários hospitais estaduais. Então, assim, lá se divide. Eu tenho oftalmo em um lugar, referência de oftalmo, outro de otorrino, outro de neurocirurgia. Então, assim, eu consigo dividir os serviços e as especialidades. Agora, não, o trauma é ele que faz tudo, né? Na verdade, a gente não tem parte de ginecologia e obstetrícia, mas o resto, todas as especialidades eu tenho lá dentro. Eu tenho mais de 20 especialidades médicas dentro de um hospital só. Então, ele é de uma complexidade muito grande. Ele já é a ponta da Paraíba. E, na verdade, é uma referência para o Nordeste. É de uma responsabilidade muito grande a gente estar à frente do hospital desse, devido à complexidade. Mas, graças a Deus, a gente tem bons profissionais, a equipe médica a gente não encontra em lugar nenhum. Eu tenho, assim, uma equipe médica, não tem o que se falar. Você não encontra em hospital nenhum, eu acho que do Brasil você não encontra a qualidade da equipe médica. Por ser o maior, então a gente tem a facilidade dos melhores profissionais estarem dispostos a trabalhar com a gente. Condições que a gente oferece também e a tecnologia, a possibilidade, o acesso. No particular, muitas vezes ele não consegue a mesma condição de trabalho, de acesso, né? Quando se diz hospital de emergência e trauma, urgência também, isso indica que é um hospital que está pronto para atender situações que exigem um cuidado muito rápido, exatamente. Mas não um cuidado de alguém que pode ser tratado a longo prazo. Não. O perfil exatamente é emergência e trauma. O paciente grave, gravíssimo, com risco de vida, e o paciente politraumatizado de qualquer área. Pode ser acidente, fogo, né, queimadura, afogamento, qualquer desastre natural, qualquer tipo de acidente, desastre que causa trauma ao paciente, ele vai para o trauma. Vai para o trauma. Tem que ir para o trauma. E também a gente tem algumas especialidades clínicas como referência, que é a hemorragia digestiva, os AVCs, né, porque a única equipe de neurocirurgia 24 horas no estado, né, em João Pessoa, é a equipe do trauma. Então a tomografia, avaliação para qualquer tipo de AVC, isquêmico, hemorrágico, sangramento na cabeça, qualquer tipo de lesão neurológica aguda, o atendimento é no trauma. O primeiro atendimento é no trauma. Quem vai ao trauma, se passar alguns instantes lá, vai ver que é uma loucura. Muita gente sendo atendida ali, chegando a todo instante. São pacientes muito graves, né? Então, assim, sempre é o que eu falo. Tem hospitais de porta fechada que você chega e está sempre tudo muito bonito, muito organizado. Agora, esse de porta aberta, não. Você não sabe o que você pode esperar. Às vezes, você passa uma manhã toda muito tranquila e em 15 minutos chegam 10 pacientes. Então, assim, o fluxo ele é inesperado, né? Você não tem como organizar o fluxo, você não sabe a hora que o acidente vai acontecer. E a gente está num momento de muito acidente de moto, fica aí também uma necessidade de atitude do governo, né, da própria CEMOB. Precisa de uma mobilização, de uma campanha. Eu até já propus que a gente fizesse
união de forças, fazer uma campanha maciça em acidente de moto, porque é um absurdo, é uma epidemia. É o campeão em números de atendimento? Sim. Eu tenho de internação diária de acidente de moto cerca de 12 ao dia. Internações, atendimento no final de semana chega a 200. Qual é o perfil desse? Tem a ideia do perfil desses acidentados? Tem. São pacientes, na verdade, eram pacientes, né? São pessoas jovens, preponderantes homens, de 20 a 38 anos. É a faixa etária que mais acomete. Nesse perfil, é possível dizer também a questão da sequela, uma sequela mais grave, alguém que fica mais debilitado, vamos dizer assim? Aquela coisa varia muito, né? Mas a gente tem muito paciente gravíssimo, tem muito óbito. Muito óbito. Nessa época de chuva, essas semanas de chuva, a gente ficou com o hospital lotado de pacientes gravíssimos, gravíssimos. Porque a chuva escorrega muito, né? Então, ele faz o trauma de crânio, ele faz a fratura pelo impacto e ele ainda desliza, né? Então, nesse deslizar, ele vai batendo em várias, no alambrado da pista, no carro que está do lado. Então, ele faz o politrauma, faz pacientes muito graves. Muito bem, hoje nós estamos entrevistando a Sabrina Bernardes, que é diretora-geral do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Quando chegam tantos pacientes, existe uma prioridade quanto ao atendimento, vamos dizer assim, ao que está mais grave ou menos grave? Sim. O hospital ele segue uma escala de risco, né, que já é preconizada, que é um protocolo nacional, e que os funcionários são já treinados. Na entrada, a gente tem essa classificação de risco. É a classificação vermelha, verde, amarela vermelha, amarela, verde e azul. E com isso, a gente estabelece tempos que não deixam os pacientes em risco. O vermelho é imediatamente atendido. A gente tem 2 eixos do hospital na chegada. Você recebe uma pulseirinha de identificação enquanto é feita a ficha. Você tem 2 eixos. A primeira coisa é ser avaliado pela uma enfermeira naquela chegada ali. Se for uma equipe do bombeiro que já chega com o paciente instável, já entra direto para a vermelha, identifica e entra direto para a vermelha. Então, eu tenho 2 eixos. À direita, um eixo vermelho, que é de atendimento rápido, com risco de vida. É o paciente politrauma que precisa ser estabilizado no menor tempo possível, que é o classificado vermelho. E o eixo verde, onde são atendidos os pacientes de verde, eu digo verde é menor complexidade, sem risco de vida. E os pacientes azuis são pacientes mais estáveis ainda, né? A gente tem toda essa classificação do que é risco, o que pode aguardar, o que não pode esperar, segundo o Ministério da Saúde. Então, ele chega, é avaliado e a gente tenta cumprir esses tempos. Você falava sobre a questão dos profissionais que trabalham lá, que são bons profissionais. Sim. E com relação a equipamentos, quanto à tecnologia que está presente lá no hospital? A gente está preparado para atender qualquer tipo de desastre. Hoje a gente tem 2 tomografias funcionando, uma de 16 canais, outra mais antiga, mas funcionando em pleno vapor, com capacidade de a gente fazer cerca até de 4.000 exames por mês. O CDI foi todo digitalizado, então a gente tem uma segurança de imagens como uma rapidez de execução excelente. O paciente faz o exame em 10 segundos, o exame é disponível para todos os computadores da unidade. Então, o que acontece? O médico está no centro cirúrgico operando, o neurocirurgião fazendo uma cirurgia, eu tenho um paciente grave na emergência, o clínico atende ou o cirurgião atende, ele faz o exame e o médico lá dentro do centro cirúrgico ele já pode emitir uma impressão, se é cirúrgico, se não é, qual a gravidade, né? Pode conversar sobre a conduta. A gente está muito bem equiparado em relação a isso. A própria Cruz Vermelha faz esse acompanhamento, estudos para poder ver essa atualização em questão de equipamentos. Sim. O hospital já tem 15 anos, né? Então ele foi um parque tecnológico muito bem elaborado. A gente tem que tirar o chapéu para realmente a elaboração e o projeto do hospital. Só que quando a gente chegou aqui, eu cheguei um pouquinho depois, a Cruz Vermelha tem 5 anos, eu tenho 3 anos e meio, alguns equipamentos já estavam obsoletos. Né, aquela coisa. Realmente a tecnologia hoje é muito rápida, é tudo muito rápido, né? Um equipamento médico com 5 anos de uso ele é considerado antigo, porque já tem que ter tecnologias melhores. Mas assim, o que se tornou obsoleto foi trocado, foi renovado. O governo do estado
sempre compareceu com muita responsabilidade em relação ao empenho e às necessidades do hospital. A gente, graças a Deus, não tem dificuldade em relação a isso. Então, em questão de trauma, a gente está preparado para atender qualquer tipo de desastre. Quem vai ao hospital vai porque vai por conta da enfermidade, por conta de um trauma, um acidente, e vai os parentes. Como é que o hospital tem trabalhado essa questão da humanização? A gente tem um trabalho grande, que é o Grupo Interno de Humanização, tem a equipe de... Quem fica responsável é a equipe de serviço social, que é quem está na porta do hospital. E recentemente, há cerca de um ano, a gente fez um acolhimento familiar. É uma área onde ficam os consultórios de psicologia, serviço social, fica o núcleo interno de regulação do hospital para dar as devidas orientações, e a gente tem as longarinas, televisão, um cafezinho, uma pessoa do interior que venha, que tem que esperar o paciente numa cirurgia ou saber notícia, não tem como voltar, a gente disponibiliza alimentação, a gente consegue fazer um bom trabalho dentro das nossas possibilidades. Muito bem, nós estamos chegando ao São João, período junino, é um problema e é uma preocupação do hospital com relação à questão das queimaduras. Sim. A queimadura é uma doença horrível, né? Ela deixa marca para a vida inteira, não tem cura, é um sofrimento tanto na parte da dor quanto as marcas mesmo que ela causa na alma. Você não se recupera nunca, né? Por mais, na verdade, eu pessoalmente tenho um paciente na família que é um primo próximo, que já tem 6 anos e são 6 anos de tratamento. A gente tem um centro de unidade de tratamento de queimados muito bem equipada. Graças a Deus a gente tem um recurso muito bom para os curativos de ponta. Equipe assim, a gente tem 2 cirurgiões plásticos por dia, isso é uma realidade que nem os hospitais que atendem 300 pacientes por dia têm essa capacidade, mas é muito bem preparado. A equipe excelente, o Saulo Montenegro está à frente já há 15 anos, um belo profissional, e essa campanha ela vem já há 15 anos com uma resposta muito boa. E essa campanha ela é uma campanha interessante que ela não pega só, apesar de pegar o mês de junho todo, ela não tem só o vínculo de vou te avisar que não deve fazer isso. Não, ela é educacional. A gente começa lá na escola, ensinar para a criança de 9 anos, 8 anos, 10 anos o que não deve ser feito. E 15 anos falando a mesma coisa, a gente consegue ver que isso vai diminuindo. Ela vai ficando cultural. As crianças vão crescendo, entendendo o risco que é o fogo, vendo as imagens do que causa, da gravidade. E assim a gente vê uma mudança de postura muito boa. Tem as cartilhas, eles fazem um mês de apresentação e palestra em cerca de 40 escolas, tanto públicas quanto particulares de João Pessoa. Existem panfletos, vídeos Sim, também? Sim, vídeos, panfletos, tem os livrinhos, tipo um gibizinho para a criança ler, né, no ensino médio, ela leva para casa, ela divide com os pais. E assim, o que eles veem, ano passado a gente estava conversando até durante a preparação da palestra, é que eles já vêm assim, no Colégio de Evolução, eles foram no ano, quando voltaram no ano seguinte, as crianças já tinham tipo aquilo meio sabatinado. E é importante, porque é uma ação educacional, né? Porque a criança que tem consciência dos riscos e o que não deve ser feito, né, como evitar a queimadura, como evitar os acidentes com fogo, ela cresce um adulto mais cuidadoso, porque ela sabe o risco, ela vai ter consciência daquilo. E quantas vezes mais você puder ensinar e falar, melhor, né? Assim, ela já tem 15 anos, do ano passado, de 2015 para 2016, a gente teve uma redução de número de casos em 5,6%. Para a gente é muito importante, é muito bom. A gente vê também uma conscientização, eu estava até vendo esse ano, a própria Campina Grande, a fogueira não é fogueira, né? Assim, a gente já vê uma conscientização do risco mesmo do fogo. Esses eventos maiores já não tem mais, já não se usa mais a fogueira, se usa a tecnologia da luz. Então, assim, eu acho que é uma certa evolução e entendimento da população como um todo dos riscos da queimadura. Porque são marcas que ficam para sempre, não tem como. Então nós vamos ver um desses vídeos a partir de agora. As queimaduras são uma das lesões mais graves que o ser humano pode sofrer, pela gama de implicações sistêmicas que acarretam, dentre elas lesões sistêmicas e levando a consequências fatais ou deixando sequelas graves. O Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa é referência no atendimento de queimaduras em todo o estado da Paraíba e nos estados vizinhos. Aqui são atendidos em média 7.000 pacientes ao total.
desses 7.250 tem algum tipo de queimadura. Fique atento, proteja-se. Nossas instalações abrangem leitos para internações e sala de curativa equipada com instrumentos de altíssima qualidade, garantindo o atendimento aos nossos usuários. O hospital trabalha com equipe multidisciplinar, formada por cirurgiões plásticos, enfermeiros, técnicos em enfermagens, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais e a parte administrativa. Durante sua internação, nós profissionais procuramos realizar o maior nível de interação com o paciente. Dispostos a todo momento a oferecer o melhor tratamento e atendimento de excelência. Promovendo maior resolutividade no tratamento, que possibilita que o cliente se mantenha interno pelo menor tempo possível. Ainda dentro do nosso conceito de humanização, o Hospital de Trauma trabalha na prevenção de queimaduras. Para isso, realiza todos os anos a campanha de prevenção de queimaduras, marcas que ficam para sempre, que pretende prevenir e reduzir o número de pacientes que dão entrada nesta unidade de saúde. Sabrina, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Impressões. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, o programa Impressões termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.